O nome dessa série chama-se Cristoforme. E eu nunca tinha parado, eu não inventei esse nome. O que aconteceu? Eu estava no carro e eu estava ouvindo uma música do Hillsong. E quem me conhece sabe que o meu inglês assim, é bem tribal. Meu inglês só eu e a Trindade Santa entende, né? Isso é coisa de gente que não entende inglês. Eu respeito vocês, tá? Mas naquele dia eu recebi o dom de interpretação de línguas. Recebi. Quem disse que presbiteriano não recebe isso? Recebi. Estava eu andando no meu carro, ouvindo uma música bacana do Hillsong, quando de repente eu ouvi o cara cantando, falando Cristoforme. Aí eu entendi. E veja que é uma palavra nova em inglês. Então foi muita unção, né? Foi muito derramar do Espírito Santo dentro do carro. Quando eu ouvi, eu falei, nossa, Cristoforme, que bacana. Que bacana, e aquilo me ficou, né? Quando eu sentei em dezembro, agora no final do ano passado, eu tiro aí 3 dias para elaborar todas as séries do ano, né? Óbvio que eu não vejo todo o conteúdo, mas eu já defino todos os meses as séries, né? Eu não defino assim um mês antes. Então eu sento 3 dias antes em dezembro, não atendo ninguém, não faço nada, a não sei ficar lá orando e lendo e pensando o que Deus quer que eu pregue para o próximo ano. E aí quando chegou na minha sala, eu estava elaborando as séries, pensando nas temáticas, e lembrei dessa música do Hillsong, ouvi de novo para ver se eu não estava ouvindo vozes além, né? E falei, não, de fato é Cristoforme, eu entendi isso mesmo, né? E aí eu anotei, falei, eu vou trabalhar em cima dessa temática. Então, hoje a gente inicia essa nova série falando sobre esse tema, Cristoforme. E o nome já sugere mais ou menos o que é que a gente vai trabalhar nesse mês todo de setembro. Cristoforme é nós termos a forma, os contornos da vida de Jesus na nossa vida. O contorno da vida de Jesus sobre tudo aquilo que a gente é enquanto pessoa, o contorno da vida de Jesus em tudo aquilo que a gente é, nas decisões que a gente toma, no que a gente pensa, enfim, em tudo aquilo que a gente é. E se a gente viver essa realidade Cristoforme, se nós vivemos essa realidade, nós vamos ficar à parte desse mundo religioso de consumo. Porque acredite você que o mundo religioso hoje também, ele é um mundo de consumo. As pessoas estão muito nas igrejas para consumir alguma coisa. Elas estão pouco dispostas a oferecer os dons que elas têm, elas estão pouco dispostas a oferecer o seu tempo e a sua dedicação em prol do povo de Deus. É muito interessante isso. Por exemplo, você chegou hoje no culto, você encontrou as luzes todas aqui arrumadinhos, bancos limpos, o pessoal já estava aqui, mas para que tudo isso aqui aconteça, gente, tem gente que chega aqui à tarde, enquanto você estava lá vendo um jogo, né, torcendo contra o Corinthians, não dá, né? Mas enquanto você estava lá, teve gente que já teve que tomar banho, deixar filho, deixar a esposa, vir para cá, ligar som, ligar a câmera, ligar as luzes, fazer os testes. O pessoal da banda já teve que vir mais cedo. Teve que ensaiar, passar som. E você chega aqui, ó, tudo pronto. E se alguma coisa só errada, você já fica, né? Aquela cara amarrada. Está dando errado? Se propõe a ajudar. Se propõe a fazer alguma coisa em prol do reino de Deus nesta comunidade a qual você está inserido.
Se a vida de Cristo pulsar em nós, nós vamos ficar à parte desse mundo religioso de consumo, onde as pessoas vão para as igrejas estritamente para consumir uma mensagem, para consumir uma boa música e para ficar num ambiente bacana. Eugene Peterson diz algo muito interessante. Ele disse que uma congregação que temente a Deus, uma congregação que teme a Deus de fato e de verdade, ela não cultiva essa cultura de consumidores religiosos. E por que o Eugene Peterson diz isso? Ele diz isso porque as pessoas estão muito mais querendo se dedicar a adorar a Deus e a glorificar a Deus com seus dons e com tudo aquilo que ela é, do que ir para uma igreja, simplesmente ir, consumir, avaliar, criticar para ver se volta ou não, para ver se fica ou não, e depois não reverbera na semana. Não reverbera na semana. A vida de Cristo em mim e em você, ela nos torna discípulos. E além de nos tornar discípulos, ela nos faz coerentes com aquilo que a gente acredita. Ela nos torna coerentes com aquilo que a gente acabou de cantar. Porque se a sua vida não tiver o contorno de Jesus, a sua vida vai ter o contorno de qualquer outra coisa. Se você não tiver a compreensão de que se a sua vida não tiver o contorno de Cristo, a sua vida vai ter o contorno de qualquer outra coisa. E os vícios estão aí para dizer exatamente o que eu estou te falando. Se você não tiver Jesus como centro da sua vida, o centro da sua vida vai ser qualquer outra coisa. Eu estou falando sobre esse cristoforme, é como se é esse assumir a vida de Cristo de modo tão sincero, é a gente assumir a vida de Cristo com tanta sinceridade que nós somos tomados pela vida de Cristo e Ele nos molda. Não são as circunstâncias ao nosso redor e não é qualquer outra realidade que vai nos envolver e que vai nos moldar, é Jesus quem vai nos moldar, Jesus. Na verdade, o que Deus quer de mim e de você é que nós sejamos parecidos com Jesus. E se nós formos parecidos com Jesus, o mundo vai ser impactado. Se nós formos parecidos com Jesus, as pessoas no seu trabalho, elas serão impactadas. Se nós formos parecidos com Jesus, a comunidade onde você congrega, ela vai ser impactada. John Stott, no seu livro Discípulo Radical, ele faz um registro muito interessante. Ele fala sobre um professor hindu que fez um certo comentário acerca do cristianismo e dos cristãos. Olha o que esse professor hindu disse, abre aspas, ele disse o seguinte: se vocês, cristãos, vivessem como Jesus Cristo, a Índia estaria aos seus pés amanhã. Fecha aspas. Imagine você se eu e você vivêssemos de fato Jesus Cristo. O que aconteceria com as pessoas que estão ao nosso redor? O que aconteceria com o mundo onde nós estamos vivendo e nós estamos inseridos? O que aconteceria com esta igreja? O que aconteceria com Guará? Eu quero caminhar com vocês nesse mês de setembro, de tal modo que a vida de Cristo pulse em nós. Eu quero caminhar com vocês nesse mês de setembro para que eu e você, nós sejamos desafiados e moldados pela vida de Jesus, por mais nada. Eu não estou aqui falando de religião, eu não estou falando aqui de presbiterianismo, eu não estou falando de absolutamente nada senão Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Salvador, que se encarnou, que viveu entre nós, que sofreu, que padeceu, que morreu e que ao terceiro dia ressuscitou, subiu aos céus e um dia voltará. É dele. Porque Ele é o centro, e se Ele não for o centro, não tem sentido nenhum a gente estar aqui. E nós vamos ter 3 discussões a respeito
dessa série Cristoforme. Como eu estou falando de Cristoforme, sermos moldados pela vida de Jesus, nós vamos trabalhar 3 aspectos nesse mês de setembro: moldados pelo amor de Jesus, moldados no serviço de Jesus e moldados pela oração de Jesus. Amor, serviço e oração. São 3 assuntos que nós vamos iniciar hoje e vamos estender 2 domingos para frente. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sermos moldados pelo amor de Jesus. Você acredita que Jesus ama você? A que ponto? A que ponto você acredita nisso? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Nós vamos ler 2 versículos, 1 e 2. Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2. Vamos orar? Pai, nos dê entendimento desse trecho da Tua palavra. Aquece o nosso coração com o Teu amor ao lermos esse trecho. Revela para nós o que o Senhor quer da nossa vida hoje. E nos molde pelo amor de Jesus. Transforma a nossa vida e a nossa história. Que ao lermos esse trecho, o nosso coração venha compreender o que o Senhor quer falar com a gente. Abençoe a minha vida na exposição da Tua palavra. Que eu não seja pedra de tropeço na exposição dela, Senhor. Tem misericórdia de mim. E tem misericórdia na vida de todos aqueles que vão ouvir. Que também estejam atentos e sensíveis à voz do Senhor. E não venham a endurecer os seus corações. Em nome de Jesus. Amém. Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Interessante que o texto começa com imperativo, né? O texto começa com imperativo, algo como se fosse uma convocação. Sede, pois, imitadores de Deus. Paulo vem falando, no capítulo 4, aí dos versículos 25 até o versículo 32, o finalzinho do capítulo 4, Paulo vem falando sobre vários aspectos da vida, onde um cristão tem que tomar muito cuidado quando ele diz que é cristão. Para que o discurso dele não seja jogado no lixo pela falta de testemunho de vida dele. Sabe aquele negócio? Aqui na igreja eu digo que vivo uma coisa, mas quando eu saio da igreja eu vivo exatamente o oposto daquilo que eu estava dizendo que vivia dentro da igreja. Então Paulo vai dar vários conselhos sobre como um cristão deve ser de fato um cristão verdadeiro. Então ele fala alguns assuntos. Por exemplo, ele fala sobre a mentira. Olha, se você é cristão, que o seu testemunho não seja jogado no lixo pela mentira que você profere. Então, deixe de falar mentira e fale a verdade. Assuma a verdade. Segunda coisa, ele fala sobre a ira. Ninguém aqui tem problema com ira. Eu acredito que essa a gente pode passar batido. Todo mundo é muito tranquilo, muito sereno, principalmente no trânsito. Eu sou muito pacificador no trânsito.
Paulo está dizendo, se você quer ser um cristão de verdade, você tem que abrir o olho para a sua ira. Para esse sentimento que é um vulcão, que estoura, que vem de dentro, e quando você vê, já foi. Terceiro, ele fala sobre o furto. Olha, se você quer ser um cristão de fato, você não precisa cobiçar nada daquilo que o outro tem e você não tem. E não é pelo fato de você não ter, que você vai tomar daquele que tem. Quarto, ele fala sobre palavras torpes. Olha, se você é um cristão, o seu linguajar tem que ser como um cristão. Você não precisa ficar mostrando para as pessoas que você é legal, querendo usar palavra torpe no meio de pessoas que usam palavras torpes. Não, você não precisa fazer isso para ser uma pessoa legal, para ser uma pessoa bacana, para ser um referencial para alguém. Quinto, ele fala sobre a amargura e a vingança. Gente que vive amargurada e por estar tão amargurada vai optar na vida por se vingar das pessoas que a amarguraram. E aí quando a gente entra no capítulo 5, ele meio que fecha o assunto. No capítulo 5, versículo 1 e 2, é como se Paulo dissesse assim, gente, olha, então vocês ouviram esses 5 pontos que eu falei aqui no final do capítulo 4? Deixa eu tentar resumir todo esse negócio. Tá. Para fechar o assunto, imitem a Deus. Fácil, né? Para fechar o assunto, imitem a Deus. Agora, quando eu estava preparando a mensagem, eu achei muito interessante essa expressão, imitar a Deus. Porque nós estamos acostumados com uma outra expressão. A gente está acostumado com uma outra expressão, que também é do apóstolo Paulo. A gente está acostumado com a seguinte frase, sede meus imitadores. Paulo está dizendo, você quer me imita, faz como eu faço. Por quê? Porque eu imito a Cristo. Então a gente está acostumado com essas duas expressões. Imitar alguém que imita Jesus. Então, imitar a Paulo e imitar a Jesus. Isso tá. Até que é difícil. Mas é meio que palpável. Porque Jesus tinha a sua humanidade, 100% homem. E Paulo também 100% homem. Então era gente. Então, gente como a gente, o negócio fica um pouco mais palpável. Agora, imitar a Deus parece que está meio distante da gente. Porque quando a gente olha no espelho, a gente se depara com tanta finitude. Quando a gente olha no espelho, a gente se depara com tantas limitações que chega a nos irritar, que parece que se torna meio utópico esse negócio da gente imitar a Deus. Mas afinal de contas, o que Paulo tinha em mente quando ele disse imitar a Deus? Eu preciso logo de cara dizer para você que esse termo é um termo incisivo. Porque a palavra no original, imitar, não é seguir alguém. A palavra no original é tornar-se. E mais uma vez, a gente acaba resvalando o que a gente falou aqui alguns domingos atrás. Não se trata de fazer coisas em nome de Deus. Se trata de saber quem nós somos. Não é seguir a Deus. E seguir a Deus é eu fazer alguma coisa em nome de Deus. É você se tornar. E tornar, nós estamos falando da essência da nossa vida e do nosso coração. Quem você tem se tornado? Quem é você? Você vai saber quem você é à medida que você imitar a Deus. Quem se torna filho de Deus, pela graça do próprio Deus, acaba se tornando semelhante a Ele. Mas algumas pessoas vão dizer assim, mas pastor, o que a gente encontra aí nesse negócio de imitar a Deus, a gente encontra aí uma tensão dialética nesse discurso. Por quê? Porque ao mesmo tempo em que a gente encontra em nós alguns milagres de Deus, em alguns aspectos da nossa vida, a gente aparentando a vida de Deus em algumas decisões, em outros momentos a gente se sente tão frustrado, porque a última coisa que a gente vê na nossa vida é essa semelhança com Deus. Muito pelo contrário, o que a gente vê às vezes é o oposto do que o cristianismo que nós professamos e que nós cremos. A última coisa que a gente encontra na gente é essa semelhança com o cristianismo.
E aí, por conta dessa tensão dialética, há uma verdade, mas há uma antítese dela, tem muita gente que cai no engano de dizer o seguinte: bom, eu nunca vou ser o imitador de Deus. Eu nunca serei o imitador de Deus. E aí você pergunta: mas por que você acha que você nunca vai ser um imitador de Deus? E essa pessoa vai dizer assim: porque eu sou muito pecador. Porque eu sou muito limitado. E se eu tentar imitar a Deus, eu não vou conseguir reproduzir o original. Sabe aqueles produtos falsificados que tentam reproduzir a originalidade de uma marca? Pois é, parece a gente querendo imitar Deus, e de tão falsificado que fica feio. A gente tenta imitar Deus, mas parece que a gente nunca consegue reproduzir a originalidade de Deus. Então, nós nos tornamos falsos, é uma marca falsa. Tem gente que acredita nisso, e os que acreditam nisso, eles cedem. Os que acreditam nisso, abandonam a fé. Os que acreditam nisso, eles se vestem com a religião morta, desprovida de vida. Platão, certa vez, fez um comentário a respeito dessa relação entre o que é original e o que é cópia. E o Platão disse que a imitação não é um segmento obediente de um modelo na responsabilidade ética. Resumindo, o Platão está dizendo assim: aquele que imita nunca irá reproduzir a ética do original. Aquele que imita nunca irá reproduzir a ética do original. É isso que o Platão disse. Mas não é isso que Paulo está falando. E quem está falando aqui não é Paulo. É o Paulo inspirado pelo Espírito Santo. E Paulo está dizendo que nós devemos imitar a Deus. Reproduzir, sim, com fidelidade, o que o Espírito Santo faz em nós, olhando para Jesus. O Espírito Santo é o selo dessa semelhança. Porque sem o Espírito Santo, o que nós vamos reproduzir pode cair no legalismo e pode cair na falsidade de compromisso com aquilo que a gente está dizendo. O que é mais interessante aqui, nesse primeiro versículo, é que Paulo não está falando sobre imitar a Deus pelo conhecimento cognitivo. Paulo não traça o raciocínio dele dizendo assim: olha, você tem que conhecer a Bíblia, você tem que conhecer trechos da palavra. Não é isso. Paulo não pega o caminho do conhecimento cognitivo. Paulo trabalha a figura afetiva. Ele diz que nós devemos imitar a Deus como? Que diz o texto? Como filhos amados. Não tem nada a ver com aspecto, com abordagem cognitiva. Tem a ver com a figura afetiva na relação. E sabe o que é mais interessante? É que a palavra filho aqui no original é teknon. E teknon é o termo que é usado exclusivamente no Novo Testamento para criança. Criança. O que é que Paulo está dizendo? Assim como uma criança reproduz aquilo que vê nos seus pais e imita os seus pais, o cristão deve reproduzir com fidelidade a vida do pai. Agora, não basta você dizer para mim e dizer para o mundo que você é filho de Deus. Não basta. Você é adotado pela obra de Deus, pela obra de Jesus na cruz do Calvário. Você é adotado. Mas, sabe o que quando nós nos tornamos pais, a gente aprende algumas coisas interessantes, inevitavelmente. O que eu tenho aprendido com as minhas 3 filhas?
Elas são minhas filhas? São. Tá na cara que são, né? São minhas filhas. Elas sabem quem são minhas filhas? Sabem. Mas elas precisam aprender a ser minhas filhas. Nós somos filhos de Deus? Eu respondo por mim. Sou. Mas o fato de eu dizer que sou filho de Deus não significa que eu não preciso aprender a ser um filho. O que muitas pessoas estão vivendo hoje nas igrejas é que elas batem no peito dizendo que são filhas de Deus, mas elas não querem aprender a ser filhas. Não basta dizer que nós somos filhos de Deus. Nós precisamos aprender a sermos filhos. E Jesus, que é o primogênito de Deus, Jesus nos ensina a sermos filhos de Deus. Não é nenhum outro livro que vai ensinar você a ser filho de Deus. Jesus nos ensina. O versículo 2 é a continuação de como que nós devemos imitar a Deus, tendo Jesus como exemplo. E aí, o texto diz que nós devemos andar em amor como Cristo andou. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Esse é o versículo 2. Andai em amor. Para a gente poder imitar a Deus, o único caminho é a gente olhar para Cristo, porque Ele é a reprodução perfeita do Pai. Andai em amor. E a palavra andai tem o sentido de ação contínua. É uma ação que não cessa. Para você amar alguém, você não pode dizer, eu amo você. Não. O desafio de Paulo, olhando para Cristo, é que, à medida que você caminha todos os dias, você ama. À medida que você caminha todos os dias, você ama. É uma decisão diária em amar as pessoas com quem você vive. É uma decisão diária você amar quem persegue você. É uma decisão diária você amar quem renega você. Andai em amor. Quando a gente fala em amor, a gente tem que considerar basicamente 3 movimentos: amar a Deus, amar a si mesmo e amar o próximo. Andar em amor, como Cristo amou, é a gente viver o amor de Cristo nesses 3 desdobramentos, ou andar como Cristo andou nesses 3 desdobramentos. Nós amamos a Deus porque nós aprendemos que com Ele nós vamos amar. É impossível você amar alguém se você não entender que Deus ama você. Em seguida, nós olhamos para nós, e quando nós temos a referência de Deus em nos amar, quando nós olhamos para nós, então nós somos capazes também de nos amar do modo correto. E o terceiro movimento é quando nós olhamos para fora, quando nós olhamos para o próximo, nós aprendemos a amar as pessoas. Por quê? Porque Deus de fora também nos amou. Então vira um ciclo. Vira um ciclo. Sabe qual é o nosso grande problema a respeito do amor? É que a gente quer explicar demais o amor. A gente quer teorizar demais o amor. Mas o amor não se explica. O amor se experimenta. O amor se vivencia. E se nós fizermos como Cristo, nós vamos amar as pessoas e não as projeções que nós colocamos sobre elas. Porque a maioria das vezes em que a gente diz que nós amamos uma pessoa, na verdade nós podemos não amar a pessoa. Nós amamos as projeções que nós jogamos sobre elas. Por exemplo, quando você diz que você gosta de alguém que tem
os gostos semelhantes ao seu, quando você diz que você gosta de alguém que tem a mesma identificação religiosa que a sua, necessariamente isso não é uma demonstração de amor. Porque o que você pode amar são esses elementos que são semelhantes tanto em você quanto na outra pessoa. Na verdade, o que você gosta de ver no outro você mesmo. Você não gosta de amar a pessoa pelo que ela é, pela diferença dela, pelo modo como ela pensa. Você gosta de amar as pessoas que acabam de alguma forma sendo parecidas com você e que gostam das mesmas coisas que você. Com isso, você não ama a pessoa, você ama a sua própria projeção nela. Jesus não amou as pessoas porque se via nelas. Jesus amou as pessoas porque via nessas pessoas gente necessitada do amor de Deus. E porque essas pessoas eram necessitadas do amor de Deus, Ele as amou. Agora, sabe qual é o pior na história? É que Ele amou essas pessoas e foi rejeitado. Andai em amor como também Cristo nos amou. Assumir esse contorno da vida de Jesus em nós é a gente ter que lidar com a nossa própria abnegação, é a gente assumir o risco de sermos ignorados. Você já pensou em você amar alguém e correr o risco de ser ignorado? Você já parou para pensar em que você pode amar alguém e correr o risco de não ser correspondido por esse amor? E eu não estou falando da relação entre homem e mulher, não. Não é isso que eu estou falando. Isso é muito pequeno para a gente falar aqui hoje. Eu estou falando de você amar pessoas em nome de Jesus e esse amor não ser reconhecido. E muito pelo contrário, em Cristo Jesus, você ama alguém, mas essa pessoa rejeita o seu amor, e rejeita o seu cuidado, e rejeita a sua atenção. Se você quer andar como Cristo, você ainda assim vai assumir o risco de ser ignorado e amar. Eu não estou dizendo que é fácil, tá? Eu estou dizendo que foi assim que Cristo viveu. A gente está disposto para abrir mão de nós para que o outro se sinta melhor. E a gente vive muito assim, né? A gente abre muito mão da gente para que o outro se sinta melhor, né? Teve um filósofo, Epiteto, um filósofo grego, ele tentou durante toda a vida dele pensar numa única questão. A questão dele foi a seguinte: como é que eu vou viver uma vida plena? Como é que eu vou viver uma vida feliz? E aí, depois de tanto pensar, ele chegou a algumas conclusões. E uma das conclusões que o Epiteto chegou foi a seguinte: que o amor é escravidão. Ele disse que o amor é escravidão. E já que o amor é uma escravidão, então, gente, não se importe. Não se apegue. Não se importe com quem está sofrendo do seu lado. Viva a sua vida. Viva a sua vida. Viva o seu amor. Sinta-se feliz, porque dentro de você está feliz. Agora, se você está andando na rua e encontrar alguém sofrendo, gente, não se importe com ele, porque o amor é escravidão. E mais uma vez eu vou ter que discordar da filosofia, porque não é o contrário o que Cristo ensina para mim e para você. Sabe o que é que Cristo ensina para mim e para você? Cristo diz o seguinte: importe-se. Ele diz: corra o risco de amar e ser ignorado. Corra o risco. Corra um risco em beijar, em dar um ósculo santo em quem não quer lhe beijar. Corra um risco em caminhar a segunda milha com quem não quer lhe oferecer a segunda milha.
Não foi assim que Jesus disse? Que nós só seríamos conhecidos pelo mundo que somos seguidores de Jesus se nós nos amássemos uns aos outros? Você acha que nós vamos ser chamados discípulos de Jesus porque nós vamos construir um templo novo? Você acha que nós vamos ser chamados discípulos de Jesus porque você vai a uma igreja presbiteriana? Você acha que você vai ser chamado de Jesus porque você pega a sua Bíblia no domingo à noite e até o caminho da sua casa, no carro, você encontra com uma pessoa, ela olha para sua mão e vê você com a Bíblia e diz, ele é crente. E você acha que colocar a Bíblia debaixo do braço significa que você é discípulo de Jesus? Você acha que pelo fato de você conhecer todas as paradas da música gospel de 2017, isso significa que você é um discípulo de Jesus? Quando você pega e você vai para a academia, ou quando você vai andar de bike, ou quando você vai correr e você ouve essas músicas, isso significa que você é discípulo de Jesus? Não. Sabe o que vai evidenciar? Você amar quem pedala com você, quem corre com você, o instrutor da academia, as pessoas com quem você conversa, o cara que dá carona para você, o seu companheiro de trabalho. Quando você amar, e não amar as projeções que você impõe sobre elas como se fosse um espelho, mas quando você amar as pessoas por que elas são diferentes de você. Enquanto o epiteto diz, não se importe, Jesus diz, se importe, corra o risco. Alguém já disse que nós somos aquilo que amamos. E eu concordo com quem disse essa frase. Se nós somos egoístas, as nossas relações terão como base a mesquinharia. Nós somos avarentos, a relação que nós vamos ter com as pessoas está com base no poder, no dinheiro, nas marcas que se tem. Se nós temos Cristo e se amamos a Cristo, a nossa relação com as pessoas vai ser com base no amor de Cristo, no serviço e se arriscar. O problema é que ninguém no nosso mundo hoje quer se arriscar, né? Nas relações. A gente quer ter relacionamentos sólidos. Aliás, Bauman diz que nós vivemos já morreu, mas ele escreveu trilogia, livros falando sobre a sociedade líquida, amor líquido. Quer dizer, a gente não precisa desenvolver relacionamento sólido. É tudo superficial. Enquanto Bauman fala sobre a sociedade líquida, Francis Schaeffer, há muitos anos atrás, chamou a sociedade de sociedade de plástico. Sociedade morta. Pessoas que não conseguem mais sentir a dor um do outro. De gente que fala que ama, mas não sabe o que implica em amar alguém. O que precisa ficar claro para nós é que o verdadeiro amor não pode entrar no nosso coração se de Deus não for derramado. O verdadeiro amor não pode entrar em mim e não pode entrar em você se de Deus não for derramado. Então é por isso que eu faço uma oração: Deus, aviva a tua obra em nós. É por isso que Paulo, nesse texto, quando ele vai falar do amor de Cristo, ele fala do amor sacrificial. Ele ilustra o amor de Cristo como um amor que se entrega. Olha o que diz o versículo 2: Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus. Veja, não é amar alguém e se entregar por amor a alguém, como muita gente distorce. Eu amo uma pessoa, então por amar a ela eu vou me rasgar, eu vou me doar a ela. Não! É você amar oferecendo o seu amor a Deus, como um aroma suave a Deus. E muda toda a perspectiva. Quando a gente tem que aprender a amar as pessoas, não para ser reconhecido por aquele que é o alvo do meu amor, mas eu amo como uma oferta a Deus. Muda. Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e
e sacrifício a Deus. E aqui a gente começa a entrar também numa outra pegada tão difícil quanto a primeira que eu acabei de falar sobre imitar a Deus. Porque ser moldado pela vida de Cristo é a gente vivenciar o mistério de amar e sofrer. Amar e sofrer. Como que se de alguma forma, quando o amor de Deus cai na nossa vida, é como se eu e você, nós nos tornássemos escravos do sofrimento do outro. A gente vê alguém sofrendo e o amor de Deus derramado em nós nos faz escravos da dor do outro, nos faz escravos do sofrimento do outro. É como se a gente pudesse ver o sofrimento de uma outra pessoa e a gente ter as nossas entranhas mexidas. É como a gente vê um mendigo que tem tantos caído na rua e a gente passar por ele e o amor de Deus moveu o nosso coração não apenas para lhe dar dinheiro, mas para sentir a dor que levou aquele homem a estar ali naquela situação. E a gente chegar a chorar, a gente ficar revoltado dentro da nossa alma por ver alguém sofrer. No nosso grupo aqui da igreja, a Ieda colocou uma foto de um menino. Quantos anos tem aquele menino, Ieda? 1 ano e 10 meses. Um menino lindo, com câncer no fígado. E a gente não sente. Eu vou orar. Não pode só orar. Tem que fazer alguma coisa. Tem que sentir as entranhas mexerem, porque alguém está sofrendo. Ser moldado pela vida de Cristo é a gente viver esse mistério de amor e sofrimento, de amor e dor. Nós nos tornamos escravos, sim, da dor e do sofrimento do outro, quando o amor de Deus é tocado na nossa vida. Quando Jesus chorou a morte do Lázaro, é como se ele dissesse: eu me importo com o que está acontecendo aqui. Jesus chorou. E dá para a gente perceber ali nas entrelinhas que amar é você se sacrificar a ponto de você se mostrar vulnerável para o outro. Pô, mas ele não é o Rei dos Reis, ele não é o Senhor, ele não é o Messias, ele está chorando. Sim, eu estou chorando porque eu me importo, porque eu me torno vulnerável, eu me mostro vulnerável com a dor de vocês. É se tornar acessível ao próximo. É a gente sentir a dor de alguém e fazer algo. Outra história que 5 amigos trabalhavam juntos numa empresa de computador, e os 5 eram casados, deram tchau para suas esposas, entraram no ônibus e foram para um congresso. Mas quando eles foram embora, eles prometeram para a esposa, para suas esposas, que eles, quando terminasse o congresso, eles estariam naquele dia à noite prontos, chegariam antes do jantar e sentariam à mesa com seus filhos, com a sua esposa, com a família. Saíram com essa promessa. Foram para o congresso. O congresso estendeu um pouquinho mais. E aí, naquela correria, todo mundo pegou a bolsa. Os 5 amigos saíram correndo. Foram para a rodoviária. O ônibus estava saindo. E pega o bilhete, aquela coisa toda. E na correria de entrar no ônibus, 4 desses 5
entram no ônibus. Mas naquela correria, tropeça numa banca de fruta. E a banca de fruta cai. Era uma banca de maçã. Ele tropeça, cai, ele tenta se levantar. E fica aquela situação constrangedora. E quando ele olha, ele vê um menino de 10 anos de idade que estava vendendo aquelas maçãs. E os 4 amigos entraram no ônibus, o motorista já estava começando a dar ré. Ele se volta para o ônibus e diz: eu vou entrar. Mas de súbito ele também é tomado por esse sentimento de que ele fez alguma coisa, ele precisa responder aquilo. Então ele liga para os 4 amigos, para um dos 4 e diz assim: por favor, avisa a minha esposa, eu vou atrasar 4 horas e eu acho que eu não vou chegar para o jantar. Ele se volta, olha para aquela criança, e aí ele percebe que a criança era cega. E que a criança estava vendendo maçã para pagar o uniforme do colégio. E aí, à medida que ele vai catando as maçãs do chão, esse homem percebe que muitas das maçãs estavam machucadas porque tinham caído. Então ele conta todas as maçãs que estavam machucadas, ajuda o menino com a banca, coloca tudo arrumadinho, pega as maçãs machucadas e diz assim: olha, tem aqui 20 maçãs machucadas, eu vou pagar e vou levar as 20 maçãs. Enquanto esse homem dava o dinheiro, o menino olhou para esse homem, sem saber direito onde ele estava por conta da sua cegueira. Ele olha e diz assim: ei, você é Jesus? Você é Jesus? Jesus, ele é amor. Quando ele se esvaziou para se encarnar e assumir a forma de homem e se sacrificar em nosso favor, ele se esvaziou. Eu quero muito que as pessoas olhem para mim e façam a mesma pergunta: Vila, Jesus vive em você porque você se importa, porque você corre o risco, porque você está disposto a amar até aqueles que vão rejeitar você. Jesus amou se esvaziando. A gente tem uma concepção de Deus que é um Deus cheio de graça, um Deus cheio de bondade, um Deus cheio de misericórdia, um Deus cheio de amor, cheio, abarrotado de coisa. Ok, Deus é tudo isso sim, mas por que a gente não pode pensar num Deus que seja vazio? Dói para você eu dizer que Deus é vazio? Dói no seu ouvido e no seu coração eu dizer que Deus pode ser vazio? Tão vazio que nós encontramos um lugar dentro dele. Tão vazio para ter assumido a postura de se esvaziar por amor, para que pudéssemos ser acolhidos dentro dele no seu amor. O contorno de Jesus em nós também vai nos levar a viver do mesmo modo. Se esvaziar. Quem quer ser cheio é o diabo. O diabo quer ser cheio. O diabo quer se expandir. O diabo quer ser abarrotado de coisa. Deus se esvaziou para que nós pudéssemos sermos encontrados nele. Para amar como Cristo amou, você não tem que ser cheio dos seus sentimentos, das suas justificativas, cheio das suas projeções, não, eu só vou amar se fizer isso, cheios dos seus condicionamentos. Para você amar como Cristo amou, acho que está na hora de você se esvaziar.
para que o outro encontre lugar no vazio de você, seu vazio, e encontre amor em você. Para que o outro encontre o seu tempo, para que o outro encontre em você a preocupação, para que o outro possa encontrar você a ajuda financeira também. O amor de Jesus, a palavra de Paulo, era um aroma suave a Deus. A gente usa muito essa expressão para o culto, né? Senhor, que o nosso culto seja como um aroma suave ao Senhor. Senhor, que a nossa oração, que o nosso louvor, que o Senhor receba o nosso louvor como um aroma suave a Ti. Mas só é suave se nós amarmos como Cristo amou. Não adianta você vir aqui, tocar e cantar, se você não evidenciar amor de Cristo. Não adianta você vir aqui, ouvir tudo que a gente está sendo dito e sair daqui e continuar sem ter as suas entranhas mexidas pelo sofrimento alheio. É se entregando, é se esvaziando, como Cristo fez. Francis Schaeffer disse que o amor é uma espécie de emblema, um selo que o Espírito Santo confere para identificar os cristãos em todos os tempos e em todas as eras. Schaeffer está dizendo que o amor evidencia em qualquer tempo, em qualquer época, em qualquer era, o cristão daquele que não é cristão. É o amor. E sinceramente, eu espero que nós sejamos identificados pelo amor e não por uma placa denominacional. Eu espero que nós sejamos identificados por amarmos as pessoas, tão vazios de nós como o nosso Rei, para que o outro encontre lugar em nós, se sacrificando, correndo o risco de amar quem vai rejeitar o nosso amor, correndo o risco de não sermos compreendidos no nosso amor. Espero que nós sejamos reconhecidos pelo amor, não pelas músicas, não pela estrutura, não pela placa da igreja. Quem sabe as pessoas do Guará venham a dizer: eu acho que eu vou ali na igreja presbiteriana do Guará, e não é porque ela é presbiteriana, eu vou porque eu vejo o amor de Deus na vida daquelas pessoas. Isso é cristoforme, é sermos moldados pelo amor de Jesus. Você saia daqui hoje e que você busque amar como Cristo amou você. Vamos ficar em pé e vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, ensina-nos o mistério de amarmos e sofrermos, como o Senhor. Ensina a nós como que nós devemos amar como o Senhor amou. A gente está tão cheio da gente mesmo, que se esvaziar acaba sendo um desafio muito grande. Mas ensina-nos a nos esvaziarmos, para que o outro encontre amor em nós, encontre tempo em nós, encontre atenção em nós. Que nós sejamos reconhecidos não por templo ou por uma placa denominacional, mas que sejamos reconhecidos como discípulos, porque amamos o Senhor e amamos uns aos outros.
que sejamos como filhos. Ensina-nos a sermos filhos. Nós precisamos aprender a sermos filhos que te honrem. Não basta a gente cantar que queremos trazer alegria para o teu coração se nós não estamos dispostos a aprendermos a sermos filhos do Senhor. Ensina isso para nós. E que a forma e a vida de Cristo molde a nossa vida da cabeça aos pés. E como na história o menininho perguntou para aquele homem se era o Senhor, Pai, que as pessoas venham olhar para nós e ter o mesmo sentimento do Senhor vivendo na gente, se preocupando com as pessoas, sentindo as nossas entranhas se mexerem pelo sofrimento de alguém. Nos faz sim, Deus, escravos do sofrimento do outro. Não nos deixe inertes, não nos deixe insensíveis quando a gente perceber alguém sofrendo, seja da comunidade, do povo do Senhor, ou seja fora. Nos faz sensíveis, nos faz chorar, leva-nos a nos importarmos, a corrermos o risco sim, ainda que sejamos renegados, venhamos a ser renegados. Faz isso em nós, Senhor. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito seja sobre a sua vida, meu irmão. E que você seja moldado e moldada pelo amor de Jesus. E que você seja enviado para amar, como o Pai o amou na pessoa do Filho e na unção do Espírito. Em nome de Jesus. Deus abençoe muito a sua vida. Uma boa semana e que a graça de Jesus esteja sobre a sua vida. Deus abençoe.